1 Pedro, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 6, porque já fizemos a exposição na primeira pregação dos 2 primeiros versos, que trata do prefácio e saudação da carta, e já falamos também da primeira parte dessa seção que nós encontramos aí, que tem como título a ação de graças. Pedro manifesta gratidão a Deus, e essa gratidão era pelo fato de ele e todos aqueles terem sido alvos da graça bendita de Deus. Agora, a partir do verso 6, nesta sessão de ação de graças, Pedro, ele vai falar de algo que aqueles irmãos precisavam estar muito conscientes. Então ele diz assim: olha, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Oremos. Ó Deus, como a Tua palavra é maravilhosa, como ela é profunda, como ela é linda, Senhor. Ela é o alimento que precisamos para satisfazer a fome da nossa alma, Senhor. Tu sabes o quão carente nós somos do Senhor, ó Deus, da força que vem do Senhor, do ânimo que vem do Senhor, do encorajamento que vem do Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, dá-nos graça nesta manhã, nos fazendo compreender e acolher a Tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, para que os propósitos do Senhor sejam cumpridos, a fim de que a Tua igreja seja edificada e que o Teu nome seja exaltado, Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Vejam, queridos, que nessa mesma sessão que Pedro fala aos seus irmãos que estavam passando por dificuldades, de que eles deveriam, a despeito de tudo que estavam passando, ter uma postura de profunda gratidão a Deus, de bendizerem sempre a Deus, e assim fazerem pelo fato de terem sido alcançados pela graça de Deus. Em outras palavras, o que Pedro estava querendo dizer aos seus irmãos da fé, de que por piores que fossem as circunstâncias, que mais duras fossem as provas que eles estivessem passando, aquilo que Deus fizera nas suas vidas fora infinitamente maior do que tudo que estava acontecendo, e de que eles precisavam olhar para trás e se lembrarem das bênçãos derramadas nas suas vidas, no Deus que os havia regenerado, dando a eles uma nova vida. As coisas velhas, seus pecados, tudo foi jogado para trás, tudo jogado fora. Agora eles eram novas criaturas em Cristo Jesus. Eles foram não somente regenerados,
mas que eles estavam sendo amparados, isto é, guardados diuturnamente pelo Senhor. Então isso era motivo de gratidão ao Senhor. E a gente, quando contempla essa cena, e quando nós nos damos conta das verdades que Pedro apresenta aqui, nosso coração se enche de alegria, e corremos até o risco, irmãos, de imaginar que a vida cristã, ela é uma coisa muito fácil, de que tudo é muito tranquilo, e de que agora nós vamos andar pelos caminhos floridos da vida, desfrutando de uma paisagem maravilhosa, sem sentir dor, sem passar por aflições ou dificuldades. Pedro quer desconstruir essa ideia, uma ideia, diga-se de passagem, que tem sido de alguma forma ensinada no nosso contexto religioso, no Brasil em que nós vivemos, de pessoas que acreditam que se você entregar a sua vida a Jesus, e que se você confiar verdadeiramente em Deus, você vai receber uma espécie de uma blindagem, e você não vai passar por aflições, por dificuldades, os seus negócios vão florescer, vão bombar, e você não vai enfrentar problema de natureza nenhuma, porque em Cristo você é mais do que vencedor. E passam a fazer verdadeiros malabarismos com os textos bíblicos, para iludir aqueles que o ouvem, acerca de uma fé muito fraca, que não resiste a nenhum tipo de dificuldade. Pedro, pensando nestas coisas e querendo instruir corretamente aos seus irmãos, ele fala não somente de que nós devemos ser gratos a Deus, sempre gratos a Deus, por todas as coisas, por aquilo que Ele fez por nós, mas que nós precisamos exultar também em meio às lutas, em meio às provações que nós passamos. Por isso que ele, aqui no verso 6, ele disse: olha, nisso exultais. Você poderia fazer então aí já uma pergunta básica, e assim que a gente lê as Escrituras, dialogando com ela, você lê, se você não entendeu, diga: Senhor, eu não entendi. Como é que é? Eu não entendi, deixa eu ler novamente, deixa eu ver o que é que ele quer dizer. Então Pedro diz: nisso exultais. A pergunta que se faz é: ele está se referindo exatamente a quê? Nisso exultais, nisso o quê? Nós vamos exultar, qual o motivo da nossa exultação? E essa palavra exultação, ela diz respeito a um júbilo muito grande, a uma vida extremamente alegre, jubilosa diante de Deus, um regozijo duradouro. Ele está se reportando aquilo que ele já havia dito: nisso exultais. Lembrem do que eu falei agora há pouco, acabei de falar. Lembrem disso. Lembrem do que o Senhor fez na vida de vocês. Exultem sempre nisso, se rejubilem por isso, se alegrem nisso. Aí tem uma vírgula. Aí depois da vírgula, ele vai tratar de uma outra questão. Ele diz: embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ele vai falar de algo que nós não gostamos muito, nem sequer de pensar: provações, aflições, dificuldades, tempestades que nos pegam de surpresa, no meio do mar, dos mares da vida, aflições que nós tantas vezes enfrentamos na vida, no dia a dia da nossa existência. Todos nós passamos por isso: a dor do luto, da perda de um ente querido, a dor do desemprego, quando um pai de família já não conta mais com aquele valor no final do mês para sustentar a sua casa, a dor de uma mãe que tem que se desdobrar para satisfazer as necessidades da sua casa, e quando olha tantas vezes para os filhos, quando fazem um pedido: traz um chocolate para mim, e ela não tem condições de fazê-lo. Quando nós enfrentamos provações, problemas de saúde,
dificuldade. Acabamos de citar o caso aqui, quando pessoas estão aqui em prantos, enquanto um parente querido está dentro de um leito de UTI, onde os médicos dizem só um milagre. São provações, são aflições, e Pedro está dizendo isso para os seus irmãos. A vida cristã é assim, passamos por dificuldades e luta, e é de forma exultante que nós devemos enfrentar as mais duras provações. É de forma exultante, grata a Deus, com alegria no coração, apesar de tudo, que nós devemos enfrentar as duras provações. Era o que Pedro estava dizendo aos seus irmãos. Não se deixem abater, não desistam da caminhada, não desfaleçam pelo meio do caminho. A jornada é longa, o caminho é difícil, mas a chegada é segura. Eis que algo maravilhoso está à espera de vocês no final da linha. Continue olhando para o autor e consumador da fé. Fixem o olhar de vocês naquele que vai recebê-los, agasalhá-los, abraçá-los e dizer: vinde, benditos de meu Pai. Não percam de vista as promessas e não se esqueçam do que Ele fez. Exultem sempre a despeito das dificuldades. É de forma exultante que devemos enfrentar as mais duras provações. Como é que nós vamos enfrentá-las? E Pedro mostra para nós, aqui nesse trecho. Podemos enfrentar as duras provas da vida. Em primeiro lugar, guardem isso no coração, irmãos. Nós podemos enfrentar de forma exitosa as duras provas que a vida impõe a nós, entendendo que elas fazem parte da vida. Entenda isso, elas fazem parte da vida. Todas as pessoas, independentemente da classe social, do grau de instrução, do lugar onde moram, do tempo que estão na igreja, nada disso importa. Todas as pessoas passam por dificuldades. E muitas vezes nós pensamos que as nossas dificuldades, elas são maiores do que a de todas as pessoas, que o nosso sofrimento é maior do que o de todas as pessoas, e nós nos achamos no direito de nos isolar, e até mesmo de nos revoltar contra Deus. Eu encontrei recentemente duas irmãs, no dia do sepultamento da sua mãe, Valquíria. Duas irmãs que estavam ali visitando o túmulo da mãe, que há pouco mais de um mês tinha falecido. Chorosas, uma delas disse: olha, pastor, eu não recebi de bom grado, eu me revoltei com o meu Deus. Disse assim: eu me revoltei com a partida da minha mãe. Depois Deus trabalhou no meu coração, me fez entender o que minha mãe representou para mim, as instruções que ela me deu, as lições de vida, e que Deus me deu a graça de conviver com ela durante longos anos da minha vida. Deus me deu essa bênção de conviver com ela durante todo esse tempo. Ela me deixou um legado, ela me deixou um grande legado de vida, e hoje eu não lamento mais. Aquela indignação, eu confessei ao Senhor, pedi perdão. Hoje existe uma gratidão a Deus pelo fato de ter sido filho desta mulher. Quanto muitos na vida não tiveram alegria nem sequer de conhecer a sua mãe, porque partiram ainda quando eram muito pequenas, ou quem sabe até no parto. E eu louvo a Deus por isso. Olha a forma de enxergar a vida, olha a maneira de perceber até mesmo as dores e as aflições que todas as pessoas enfrentam e passam. Pedro vai dizer algumas coisas importantes sobre estas aflições que são comuns a todas as pessoas nesse verso, quando ele diz: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ele vai dizer que as provações, elas são terrenas, elas são daqui desse contexto,
humano, material que nós vivemos. Elas fazem parte dessa realidade que envolve todas as pessoas. Nos céus não haverá isso, não haverá separação, não haverá lágrima, não haverá choro. João em Apocalipse diz lá, o mar já não existe, mais símbolo de separação. As provações, além de terrenas, ele vai dizer para nós, nesse único verso, que as provações também são temporárias. Elas não duram para sempre, elas são temporárias. Algumas se resolvem da noite para o dia, elas chegam na tua vida, roubando o teu sono, você não dorme direito, mas no outro dia você está sorrindo, porque Deus já abriu uma porta, e você vê a mão do Senhor, a mão da providência agindo em teu favor. Muitas vezes não acontece assim, como no piscar de olhos. Às vezes são semanas, às vezes são meses e até anos, mas são temporárias. Elas vão passar, e ele mostra isso. Ele vai dizer também que elas são necessárias. Observe como ele diz: nisso exultais, embora no presente, olha aí, por breve tempo, se necessário. Isto é, necessário para quê? Se cremos que Deus é soberano, Deus tem um propósito, até mesmo com as aflições que nós sofremos. Muitas das aflições que passamos, elas são frutos das nossas péssimas escolhas. Escolhemos errado e por isso sofremos as consequências. Muitas vezes o nosso sofrimento, a nossa aflição, nada tem a ver com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com as nossas preferências, com as decisões que tomamos. Mas elas têm uma natureza pedagógica. Deus permite que elas cheguem a nós, porque Ele está nos conduzindo na estrada da vida. Deus sabe o que está fazendo com a gente. Deus é que nos orienta, nos instrui. Elas são necessárias, e Deus sabe porque elas são necessárias. Ele vai dizer também que elas são entristecedoras. E é bom que se diga aqui, porque alguém pode entender errado quando a gente diz que nós devemos exultar diante de Deus, mesmo diante das duras provas. É como se alguém pudesse bater palmas quando está com dor de dente, por exemplo, sorrir, feliz da vida, porque um filho seu, um parente seu está hospitalizado. Não é isso. As dificuldades, elas nos entristecem, elas verdadeiramente nos abatem. Nós não as compreendemos, nós não entendemos o porquê, muitas vezes, de tudo isso, como Jó não estava entendendo todo o seu sofrimento. Ele não conseguia compreender, ele teve o seu estado de ânimo profundamente afetado por aquela situação. Ele vai dizer também, aqui, que essas provações, elas são diversas. Ela tem várias cores. Ela se apresenta com várias caras para nós. Pode ser um problema dentro da tua casa, na relação com a tua esposa, com teus filhos. Pode ser um problema no teu ambiente de trabalho, com um espírito maligno de competitividade dentro do teu espaço de trabalho, onde você está se sentindo injustiçado, prejudicado, esquecido, preterido. Pode ser um problema dentro da tua própria igreja, conflito que você esteja enfrentando. Se não é lá fora, o problema pode estar dentro do teu coração. O problema está dentro do teu coração. Você já não encontra mais sentido na vida, apesar de todos os fatores condicionantes que te permitiriam ter uma vida tranquila, mais tranquila do que a maior parte, do que todas as pessoas que convivem com você. Mas a despeito de tudo isso, você é atingido, afetado por uma tristeza que te abate e que você não sabe a causa. E ela se apresenta maior do que a tua própria vida. Você perde a razão da tua própria existência. Ele só vai mostrar que essas provações, além de tudo isso, elas têm um propósito. Deus tem um propósito com elas. E ele vai mostrar aqui, no verso 7, quando diz: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo.
nós somos provados também. É a maneira que Deus prova a nossa fé. Deus prova a nossa fé, como Ele provou a fé de Abraão. Entrega-me o teu filho, aquele filho da promessa, aquela grande bênção que eu te dei. Vai e me entrega aquilo que eu entreguei a você. Se coloque no lugar de Abraão. Eu acredito que nós aqui todos abandonaríamos a fé na mesma hora. Não, esse não é o Deus que eu conheço. Tem alguma coisa errada. Essa voz não é a voz de Deus, é a voz do inimigo. Ele não ia fazer uma coisa dessa comigo. O Senhor estava mostrando para Abraão que a sua maior alegria, a fonte da sua alegria não era o seu filho, mas era o Deus da promessa que lhe deu um filho, da sua velhice. Deus não queria propriamente o filho de Abraão. Deus queria apenas testar a sua fé, e que nós soubéssemos disso, que ele passou naquela prova. Quantos de nós enfrentamos dificuldades nessa provinha que Deus nos faz passar tantas vezes? Quantas pessoas não abandonam a sua fé diante de situações tão pequenas da vida? Nós podemos, irmãos, de forma exultante, enfrentar as mais duras provas, entendendo, em primeiro lugar, que elas fazem parte da vida de todas as pessoas. Não se sinta, por causa das tuas aflições, desprestigiado por Deus. Não se sinta esquecido pelo Senhor, porque a oração que você está fazendo já ao longo, quem sabe, de 1 década, 2 décadas, Deus ainda não respondeu como você quer. Dona Mônica, mulher piedosa, no século III, quarto da era cristã, orou pelo seu filho. Ele era devasso, ele era promíscuo, ele andava longe de Deus, e ela não desistiu, diuturnamente orando, clamando ao Senhor por ele, e ele se converteu e veio se transformar num expoente grandioso da teologia e da filosofia. E vocês conhecem Agostinho, por alguns considerado Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona. Não há um livro de filosofia, da história da filosofia, que passe por cima de Agostinho, e geralmente são os maiores capítulos, porque a sua contribuição foi imensa. E para a teologia, nós, herdeiros da fé reformada, muito devemos aos estudos e às pesquisas e ao entendimento que Agostinho teve. Mas a sua vida foi assim. Ele era um improvável da vida. Mônica orou, não desistiu, e Deus a contemplou com a graça. Mas nós, olhando para cá, para esse texto, vamos entender que nós podemos, de forma exultante, enfrentar as provações, não somente entendendo que elas fazem parte da vida, mas também enfrentando ou alimentando corretamente a nossa fé. Podemos enfrentar alimentando corretamente a nossa fé. A fé, que é um dom de Deus que chega a nós, ela precisa ser alimentada. Você está alimentando a sua fé? Como é que a nossa fé é alimentada? Olha o que ele vai dizer no verso 7 e 8. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, olha o valor da fé, muito mais precioso do que o ouro, perecível, mesmo apurado por fogo redundante, e fogo redunde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com grande alegria, ou com alegria indizível e cheia de glória. Pedro vai mostrar que a fé, que uma vez por todas foi dada ao santo, ela precisa ser alimentada. Com o que você tem alimentado a sua mente? Quando você pega o seu celular, você alimenta a sua mente com o quê? Quando você liga a sua televisão, quando você vai para o YouTube, quando você vai na Netflix procurar um filme, você está alimentando a sua mente com o quê? O que está alimentando a tua mente e o teu coração?
ele vai mostrar para nós aqui que nós podemos alimentar a nossa fé. No verso 8 ele mostra, fazendo duas coisas: crendo verdadeiramente nele, crendo naquele que nós não vimos. E Pedro aí, com as palavras que ele usa nesse verso, ele vai dizer: olha, eu tive o privilégio de conhecer a Jesus, eu tive o privilégio de comer um churrasquinho com ele, eu tive o privilégio de comer um peixe assado na brasa, na beira do mar da Galileia com ele, eu tive o privilégio de ser atendido por ele quando estava me afogando, e ele estendeu a mão e me colocou dentro do barco. Eu o conheci, eu ouvi a sua voz, fui abraçado por ele. Vocês não viram, vocês não o conheceram dessa forma, mas creiam nele. Mas bem-aventurados são os que não viram e creram. Os que não viram, e nós somos exatamente estes que nada vimos. Nós não vimos Jesus, nós não sabemos exatamente o tom da sua pele, podemos deduzir pela região que ele nasceu, a cor dos seus cabelos, como era a sua barba, a cor dos seus olhos, mas nós cremos nele, cremos. Esse conhecimento veio a nós pela fé. E Pedro vai dizer: nós precisamos não somente crer nesse que nós não vimos, crer nas suas palavras, nas suas promessas, crer que ele é exatamente o que ele disse ser. Eu e o Pai somos um. Mas mais do que isso, nós precisamos amá-lo. É o que Pedro vai dizer: amando a Cristo. Você ama a Cristo? Eu não tenho dúvida que a resposta aqui seria uma só. Poderíamos formar um grande coro e todos responder: sim, nós amamos a Cristo. Como é que você ama a Cristo? Sabe como é que nós amamos a Cristo? Como é que um filho, uma filha, ama seu pai ou sua mãe? A prova de amor de um filho está na razão direta da obediência que ela deve aos seus pais, como a autoridade maior dentro da sua casa, como aquele que lhe deu a vida, que sustenta a obediência. Nós amamos a Cristo na razão direta da obediência que nós devotamos a Ele. Então Pedro está dizendo: creiam no Senhor. Creem nele? Sim, cremos. Agora amem o Senhor, obedecendo a sua palavra. Amem esse Deus, guardem-no no coração de vocês, amem-no mais do que tudo na vida. Ele é o amado da alma de vocês, o amado da nossa alma. Não são as pessoas queridas que convivem conosco, os nossos pais, os nossos filhos, nossos cônjuges, netos. Eles são importantes para nós, nós os amamos. Mas o amado da alma, aquele sem o qual nós não temos condições de viver, é Jesus. Jesus. Você ama Ele? Você crê nele? É assim que se alimenta a fé. Ouça as suas palavras, tenha prazer em ouvir aquilo que Ele tem a dizer. Então nós podemos, irmãos, de forma exultante, podemos enfrentar as mais duras provas. Em primeiro lugar, entendendo que elas são parte da vida. Tenha consciência disso, ela é parte da vida. Em segundo lugar, alimentando corretamente a sua fé. E em terceiro lugar, lembrando da grandiosidade da nossa salvação. Da grandiosidade da nossa salvação. É o que Pedro vai dizer. Verso 10, a respeito desta salvação. Olha aí, ó. Tudo que ele falou para trás está diretamente ligado à salvação. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Salvação é fruto da graça de Deus. Os profetas, eles, diz o verso 11, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Veja que Pedro, ele usa uma forma de escrever, eu diria, até cansativa, porque é uma sentença muito longa, entre um parágrafo e outro. Observe, é uma sentença longa, que você vai lendo, e se você ler corretamente, você vai cansar, porque não tem um ponto,
que dá um descanso para que ele comece uma nova sentença. É longo. E você, quando chega ao final da sentença, você diz: peraí, mas o que foi que ele quis dizer mesmo? Tem alguns livros que a gente lê que traz essa sensação para nós. Pegue alguns livros aí, não só de teologia, mas de filosofia principalmente. Você vê uma sentença imensa, aí você lê, chega ao final, você bota a mão na cabeça e diz: mas o que ele quis dizer mesmo? Aí você tem que voltar para ler 1, 2, 3 vezes, dissecar em fatores menores, como se faz na matemática, para que a gente possa entender o que na verdade está sendo dito. Tudo que Pedro está dizendo, ele está aqui apontando, falando acerca da grandiosidade da nossa salvação. Essa salvação que foi inquirida, propalada, pensada lá no passado pelos profetas, que falaram, foram boca de Deus quando eles mesmos não estavam entendendo perfeitamente quando tudo aconteceria. Eles estavam falando acerca de verdades que eles não viveriam, mas eles criam piamente naquilo, mas eles não poderiam datar, eles não poderiam estabelecer detalhes, tão somente apresentar as verdades. Cristo viria, ele padeceria, ele morreria pelos nossos pecados, era o Cordeiro de Deus que seria sacrificado. Quando isso se daria? No final dos tempos, na plenitude dos tempos. Quando é a plenitude dos tempos, irmãos? A mesma coisa nós hoje. Sabemos que Jesus vai voltar. A Bíblia fala sobre as características do tempo que antecedem a vinda de Jesus: guerras, rumores de guerras, apostasia, esfriamento por parte de muitos cristãos. São indícios, mas quando? Quando será? Tentar marcar a data é uma loucura, não sabemos. Mas devemos estar preparados para que o momento que esse dia chegar, a fim de que, quando esse dia chegar, nós possamos estar alegres, felizes, aguardando o Senhor, para vir buscar aqueles que o amam verdadeiramente. Podemos, irmãos, passar de forma exultante pelas duras provas da vida. Você pode estar passando por duras provas. Não está sendo fácil, eu imagino. Eu imagino o quanto você tem lutado, porque eu sei na minha própria vida como é isso também. Lutas com oração, tantas vezes noites em claro, clamando ao Senhor, buscando de Deus respostas, vivendo os conflitos que a vida apresenta para todos nós, diante do quadro em que nós vivemos também lá fora, quando lutamos por manter uma vida reta, justa, íntegra diante de Deus. Mas somos tantas vezes ameaçados. Como é que a gente pode passar por isso? Enfrentar de forma exultante as nossas provas. Em primeiro lugar, entenda: isso faz parte da vida, irmãos. E Deus tem um controle da vida. Em segundo lugar, alimente a sua fé todos os dias. Não negligencie isso. Alimente a sua fé, para que você tenha percepção daquilo que Deus está fazendo e quer fazer em você e através de você. E depois, lembre da grandiosidade da tua salvação, daquilo que o Senhor fez para você e por você. Lembre do grande amor de Deus manifestado através do sofrimento de Jesus. Ele é o nosso maior exemplo de alguém que sofreu para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Lembra da grandiosidade daquilo que aconteceu na tua vida. Você agora é uma nova criatura. Você está em Cristo Jesus. Exalte ao nome do Senhor, a despeito das tuas provas, das tuas lutas e dos tempos difíceis que você está vivendo. Que o Senhor seja o teu conforto, o teu consolo. Que os teus olhos estejam voltados nele, para a honra e glória dele e para a nossa própria felicidade. Que Ele nos abençoe. Amém.